Aqui nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os 3 livros que transformaram completamente a minha mentalidade. Tu sabe que eu incentivo muito a leitura, né? Incentivo muito essa questão do desenvolvimento intelectual, de mentalidade, de você pensar mesmo fora da caixinha e começar a alcançar novos desafios. E aí eu tive a ideia de trazer esses livros porque eu, de fato, quando eu desviver, eu quero ser enterrado com esses livros. De tanto sentido que eles fazem para mim. Eu vou te explicar, obviamente, o porquê de cada um deles e vamos deixar o link aqui na descrição para você garantir os seus agora mesmo. Você pode escolher um, depois que você terminar de ler, volta aqui nesse vídeo, escolhe o outro, compra o outro, mas vai valer super a pena, tá? O primeiro é esse aqui, Fora de Série. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. E aí, o que mais me encantou nesse livro? Foi que ele não é aquele livro do tipo acorde 5 da manhã, faça exercícios, corra 10 quilômetros e essas baboseiras que a gente vê aí de quotes na internet. Não, ele é completamente diferente de tudo isso. Eu gosto de colocar a data, né? Que eu li os livros aqui. Eu terminei de ler ele em dia 3 de janeiro desse ano. E é um livro que com certeza eu vou precisar reler, tanto que eu marco todos eles, assim, eu vou fazendo marcações assim, ó, justamente para depois eu só reler aquilo que eu marquei. E por que eu gostei tanto desse livro? Porque ele fala de dados, ele traz dados, assim, de coisas, de fato, por que umas pessoas têm sucesso ou não. E eu te confesso que ele conseguiu fazer com que eu desconstruísse a minha visão de sorte, porque eu não acreditava em sorte, né? Eu falava, não existe essa parada de sorte. Existe a gente trabalhar e fazer acontecer e tal. Mas existe. Existe sorte, porque o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, o ambiente que você foi exposta, ele te direciona de uma certa forma. E quando esse ambiente te direciona, ele faz com que você desenvolva certas habilidades que são importantes caso você queira seguir com o empreendedorismo, caso você queira seguir no mercado corporativo, sabe? Então, sim, tem muita gente que teve sorte de nascer exatamente naquela família, exatamente naquele ambiente e ter exatamente aquelas oportunidades. E aqui ele fala até da data do aniversário de jogadores de hóquei, por exemplo, que é um esporte muito comum no Canadá, né? E aí ele fala aqui que os meninos que nasceram em janeiro, se eu não me engano, têm uma chance de serem selecionados muito mais alta do que os que nasceram em junho, por conta da estatura, tamanho, idade, essas coisas assim, né? Que é muito importante nesse meio. E aí, quem tem a sorte de nascer em janeiro, né? Acaba fechando mais vagas ali, por isso que a maioria dos jogadores de hóquei tiveram esse início da vida ali em janeiro e tal, nasceram em janeiro. Então é muito legal, assim, a estrutura que ele traz, assim, fora algumas anotações que eu fiz aqui, tipo, somente inteligência não é suficiente, imaginação e resolução de problemas também importa, porque ele fala sobre a inteligência social. Você pode ter o QI mais alto do mundo, você pode ser mais inteligente que o Einstein na matemática, mas se você não tiver o borogodó da vida, minha irmã, se você não tiver, comunicação, e aí tem muitos gênios, pessoas que eram gênias mesmo, gênias, geniais, e que hoje são fracassadas, medianas, porque eles não tiveram um borogodó da vida, né? Resiliência para lidar com algumas coisas, jogo de cintura, sabe, assim, para lidar, e o quanto que isso é importante. Então eu recomendo muito essa leitura para abrir a tua cabeça em relação a muitas coisas também, sabe? E isso me fez perceber o quanto que a gente também pode buscar a nossa sorte, né? Quando eu saí da minha cidade, quando eu saí de Manaus e vim morar em Floripa, foi essa oportunidade. Falei, cara, aqui eu não vou conseguir o que eu queria, né? Para minha vida, eu preciso sair daqui, preciso ir para outro lugar que me proporcione um crescimento maior. Obviamente também qualidade de vida, tudo isso que a gente vem buscar aqui. Mas vale super a pena a leitura, tá? E aí, se você não teve a sorte de nascer numa boa família, num bom lugar, busque boas oportunidades a partir desse momento, porque também vale muito a pena esse protagonismo, tá? O outro livro, gente, esse livro eu li ele em agosto do ano passado, deixa eu ver aqui. Eu terminei ele dia 9. Comecei dia 19 de julho e terminei dia 9, faz um ano, né? Que eu terminei esse livro. E, cara, não tem um minuto que eu não pense sobre isso. Qual é a única coisa que você pode fazer que... Ele repete essa frase 300 vezes. Se você é uma pessoa agoniada como eu, né? Se você é uma pessoa ansiosa, porque eu também sou bem ansiosa, eu queria antecipar algumas coisas, eu queria... E eu tenho tido viradas de chave muito importantes sobre constância, sobre foco, sabe? Sobre essas coisas aqui. E esse livro, ele foi
o primeiro passo, a primeira coisa que me ajudou a expandir minha cabeça, que eu falei, cara, é sobre isso. Não adianta você querer fazer um monte de coisa. Você precisa ser muito bom e muito boa em algo que você quer ali e ser constante naquilo. Tanto que a frase que ele mais repete é essa aqui, ó. Ó, ele fala sobre a vida disciplinada. Menina, eu tenho que ler esse livro de novo, porque ele é babado. Ele é muito bom. E aí eu até separo algumas coisas, eu escrevo assim, aula, que é pra gravar o protagonista. Uma lista de tarefas pode facilmente desviar você do caminho. Sim, porque ela é simplesmente uma relação das coisas que você acha que precisa fazer. E a primeira lista é apenas a primeira coisa que você lembrou e não necessariamente aquela que está alinhada com as coisas que você precisa fazer. Então, assim, a frase que ele repete o tempo inteiro é a seguinte: qual é a única coisa que é essencial que eu faço agora e que vai me levar para o lugar que eu quero na minha vida? Então, assim, qual é a única coisa que eu preciso fazer? Qual é a única coisa que, se eu fizer colocar energia, ela pode mudar todo o resto? Essa é a frase que ele repete 350 vezes nesse livro. Só que quando você encontra essa única coisa, você começa a olhar as coisas com uma forma completamente diferente, que foi isso que aconteceu comigo. Qual é a única coisa que você pode fazer essa semana que é capaz de tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário? Foi a partir dessa frase que eu comecei a entender que os conteúdos aqui no YouTube eram importantes para alcançar os resultados que a gente quer, sabe? E eu passei muito tempo negligenciando isso. Então esse livro ele vai te ajudar a ter mais clareza, ter mais foco, ter mais direcionamento, porque se você prioriza a única coisa, você começa a expandir sua consciência de uma forma completamente diferente. E isso vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Então assim, se você tá aí se sentindo perdida, angustiada com alguma coisa, cara, lê esse livro. Lê esse livro porque, assim, ele foi um divisor de águas pra mim, inclusive eu vou ler ele todinho agora de novo. Assim que eu terminar o outro que eu tô lendo agora. Porque tudo parte de uma única coisa. Tudo parte de uma coisa que eu preciso fazer e que vai impactar todo o resto. É a mesma coisa quando a gente fala de área da vida, né? Qual é a área da vida hoje que, se você movimentar, impacta todo o resto? Então, se eu começo a cuidar mais da minha saúde, eu não vou impactar meu trabalho. Eu não vou impactar necessariamente a minha performance. E aí você começa a ser mais atenta a essas questões, tá? E aí aqui tem esse livro do Sem Esforço, que o Greg McKeown, acho que é assim que fala o nome dele, ele escreveu o Essencialismo, que foi o primeiro livro dele que explodiu, e depois ele escreveu esse aqui, o Sem Esforço. Mas sem dúvida nenhuma, esse livro do Sem Esforço pra mim foi melhor do que o do Essencialismo, embora os dois sejam muito bons, tá? Vou pedir pro Fernando deixar o link dos dois aqui abaixo pra você, do Essencialismo e desse, mas esse aqui é disparado pra mim um dos melhores. E ele fala, ó, todo marcado, tá todo marcado aqui. Fala de coisas sobre simplificar. E se você, assim como eu, gosta de inventar a roda para fazer algumas coisas, cara, simplifica. Tem coisa que tudo tem um impacto que a gente coloca na nossa cabeça, né? E aí tem coisas que você pode encarar isso como um processo muito ruim ou como um processo mais fluido. Tanto que ele traz um exemplo aqui no livro, por exemplo, de uma coisa que ele não gosta de fazer, que é responder e-mails, parece. Ele falou, cara, eu odeio responder e-mail, e é pesado, é chato. Como que eu posso tornar esse processo mais fluido? Como que eu posso tornar esse processo menos pior? Isso você pode aplicar para tudo na sua vida. Como você pode fazer a atividade física ficar melhor para você? Como você pode fazer uma obrigação que você tem que fazer que você não gosta ficar mais simples, mais fluida? E aí ele fala sobre isso, tanto que ele pegou, foi responder e-mails tomando banho de banheira, por exemplo. Colocou uma música lá que ele gostava, foi responder os e-mails, então esse processo ficou menos pesado para ele, sabe? Porque a forma como você enxerga também direciona como que você se sente em relação a isso e como que você se sente vai também impactar na forma como você se comporta. E aí ele fala, quando removemos a complexidade, até o mínimo esforço pode fazer avançar o que mais importa. Então é o mínimo esforço que às vezes você pode fazer, o nome do livro é Sem Esforço, mas a tese do livro inteiro é como que eu posso reduzir esse esforço ou simplificar esse processo ao ponto dele ficar mais fluido, mesmo eu tendo que fazer coisas que eu não quero fazer. Então esse livro foi muito bom,
porque eu já tenho trabalhado muito em mim essa mentalidade mais resolutiva, sabe? Cara, tem um problema, tem uma merda aqui, vamos resolver, que a gente tem que fazer e tal. E esse livro veio que meio coroar tudo isso, porque agora tudo que eu penso, tudo que eu não gosto de fazer, eu dou um jeito de simplificar esse processo. E aí eu preciso naturalmente vou tornar isso mais fluido, e isso vai impactar e ajudar a gente em outras áreas da vida, ok? Esses foram os 3 livros que mudaram a minha mentalidade, começaram, na verdade, né, tem outros livros que... Esses aqui foram responsáveis por uma das viradas de chave mais importantes para mim, que foi essa do foco, da constância, da disciplina, né, de uma certa forma. Eu já estudo sobre disciplina, já tenho tempo, eu recomendo muito a leitura. São leituras gostosas. Esse aqui é um pouquinho denso, tá? E traz muitos estudos, algumas coisas, mas é muito bom. Agora, esse e esse aqui, vai escorregando sem nem ver, tá? Então, adquira já o seu. Aqui abaixo eu vou deixar o link para você. Escolhe um deles, lê, depois volta aqui e pega o outro. Porque se eu fosse você, eu colocaria uma lista, uma sequência de coisas para você ler, principalmente esses 2 aqui, se você tá se sentindo perdida, angustiada, ansiosa. Esse aqui vai mais para uma mudança de mentalidade mesmo, mas com foco no objetivo mesmo. Esses 2 aqui são sensacionais, eu recomendo muito para você, ok? Muito mesmo. E depois que você ler, me conta o que você achou e qual foi a chavezinha que virou, porque eu tenho certeza que chavezinhas virarão por aí. Combinado, coisa linda? Beijo pra você e eu te vejo semana que vem.